8.11, que os óleos e gorduras utilizados devem ser aquecidos a temperaturas não superiores a 180 graus, certo? Sendo substituídos imediatamente sempre que houver alteração evidente das características físico-químicas ou sensoriais, tais como aroma, sabor, formação intensa de espuma ou até formação de fumaça. Esse óleo deve ser trocado, por quê? Porque a partir desse momento que ele apresenta essas características, ele pode ser uma fonte de contaminação, perigo químico para o alimento, tá certo? Para os alimentos congelados, antes do tratamento térmico, deve-se proceder o descongelamento, a fim de garantir a adequada penetração do calor. Excetuam-se os casos em que o fabricante do alimento recomenda que o mesmo seja submetido ao tratamento térmico ainda congelado. Aí, nesse caso, a gente pode submeter o alimento ainda congelado, certo? Devendo ser seguidas as orientações constantes na rotulagem. Por quê? Porque esse alimento já passou por um processo de avaliação da qualidade, né? Por meio de análises microbiológicas, fisicoquímicas, então se sabe que esse alimento pode se proceder dessa forma. Quanto ao descongelamento, deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à contaminação microbiana, como, por exemplo, eu coloco o alimento para descongelar em temperatura ambiente. Então, dentro, no interior, o alimento pode até estar congelado ainda, mas a parte exterior vai estar em contato com a temperatura do ambiente, que é uma temperatura que favorece a multiplicação microbiana, certo? Por isso, o descongelamento, ele deve ser efetuado em condições de refrigeração, ou seja, em temperaturas inferiores a 5 graus, certo? Ou no forno micro-ondas, quando o alimento for submetido imediatamente à cocção, tá? Lembrando aí, ó, daquilo que a gente já falou muito sobre a faixa de zona de risco, né? Onde há a maior proliferação microbiana. Então, os alimentos devem ficar abaixo da faixa interior, que é abaixo de 5 graus, tá certo? Mesmo descongelamento. Outra coisa importante em relação ao preparo dos alimentos é que os alimentos submetidos ao descongelamento, eles devem ser mantidos sob refrigeração, se não forem imediatamente utilizados, não devendo ser recongelados, certo? Então, não é permitido recongelar um alimento que já foi descongelado. Por quê? Porque esse alimento vai ter uma carga microbiana maior. E aí, mesmo sendo congelado, o congelamento não elimina os micro-organismos, eles ficam lá no estado metabólico mais lento, mas eles estão lá presentes. Então, para evitar proliferação microbiana, maior carga de contaminantes, então, não se recomenda recongelar alimentos que foram descongelados, tá certo? Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana, certo? Que condições são essas? Se o alimento for mantido quente, ou seja, para conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos a temperatura superior a 60, certo? Então, os alimentos devem ficar acima de 60 graus por, no máximo, 6 horas. Se os alimentos forem ficar na refrigeração, os alimentos devem ser previamente submetidos ao processo de resfriamento. E aí, como é que ocorre esse resfriamento? O processo de resfriamento de um alimento preparado, ele deve ser realizado de forma a minimizar o risco da contaminação cruzada e a permanência do mesmo em temperaturas que favorecem a multiplicação. Quais são as temperaturas que favorecem a multiplicação? São as temperaturas que estão entre 5 e 60 graus. Portanto, o alimento, a temperatura desse alimento deve ser reduzida de 60 para 10, em até 2 horas, certo? E em seguida, esse alimento deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5, certo? Ou então ele deve ir direto para o congelamento. E qual é a temperatura de congelamento? Abaixo de menos 18 graus, tá bom? O prazo máximo de consumo de alimento preparado e conservado sob refrigeração, que deve ser a refrigeração deve ser temperaturas de 4 graus ou inferior, deve ser de 5 dias. Então, os alimentos que eu produzo no meu serviço de alimentação, que são alimentos perecíveis, ou seja, que precisam ser mantidos em refrigeração, o prazo de validade que eu devo dar para esse alimento não deve ser superior a 5 dias.
Deve ser sempre de 5 dias ou menos, tá certo? Dependendo do alimento. Quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4 e inferiores a 5, o prazo máximo de consumo deve ser reduzido, de forma a garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado, tá? Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou congelamento, deve-se pôr o quê? Um invólucro no mesmo, ele deve ser embalado, ele não pode ficar exposto ao ar, ao ambiente, certo? E deve ser colocado uma etiqueta identificando o alimento, com que informações? O nome ou designação do produto, a data em que ele foi preparado e o prazo de validade. Lembrando, esse prazo de validade não pode ser superior a 5 dias, tá certo? E a temperatura de armazenamento deve ser regularmente monitorada e registrada. Então, mais um registro que deve ter no serviço de alimentação, o registro de temperatura dos equipamentos de refrigeração. Então, tem que verificar diariamente ou periodicamente estabelecer esses períodos, ir lá e verificar as temperaturas e registrar, para ver se elas estão sendo mantidas aí abaixo de 5 graus, tá bom? Quando aplicável, os alimentos a serem consumidos crus devem ser submetidos a processo de higienização, a fim de reduzir essa contaminação que fica na superfície do alimento, certo? E aí os produtos utilizados na higienização dos alimentos devem estar regularizados por órgão competente do Ministério da Saúde e devem ser aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no alimento preparado. Ou seja, no caso de verduras e frutas, tá? Eu devo fazer o quê? Eu devo fazer a higienização com os produtos químicos necessários para diminuir aí essa carga superficial de micro-organismos. Qual é o produto que a gente geralmente usa? É o hipoclorito de sódio, tá? O estabelecimento, ele também deve implementar e manter documentado o controle e a garantia da qualidade dos alimentos preparados. Então, ou seja, se o estabelecimento produz algum alimento se o estabelecimento produz algum alimento perecível e ele quer estabelecer esse prazo aí de validade, um prazo de validade maior, ele deve submeter esse alimento à análise de controle de as análises adequadas para controle de qualidade desse produto aí que ele está produzindo, tá certo? Então, as boas práticas é o mínimo necessário para manter aí a qualidade desse alimento, mas ele deve registrar e documentar, né, possuir os laudos que atestam a qualidade e sanidade desse produto, tá bom?